Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para meditar e dar continuidade, às cartas do apóstolo Paulo, segundo Coríntios capítulo 7. Você gosta desse conteúdo? Então, não esqueça de dar o seu gosto. Partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor, meu Deus, eu peço por essa pessoa que está acompanhando comigo esse vídeo, que ela seja tão abençoada quanto eu tenho sido. Que ela seja, meu Deus, e receba as necessidades dela, sejam atendidas. À medida que nos aprofundamos em ouvir a Tua voz, o Senhor possa falar conosco. Obrigado por essa oportunidade que aqui temos. Fale com cada um de nós. Amém. Segundo Coríntios capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Comentário: purifiquemo-nos de toda a imundícia. A fé de uma pessoa se torna inoperante quando ela a usa com a consciência contaminada pelo pecado. Assim, como não podemos exigir um direito perante a justiça se não estivermos amparados pela lei, não podemos requerer os benefícios da fé estando debaixo das acusações do diabo. Essas acusações sempre suscitarão dúvidas e aniquilarão a certeza que a fé exige. Por isso, é essencial que o cristão ande em santidade, ou seja, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Dessa forma, o temor do Senhor o dirigirá às escolhas e aos caminhos corretos e o aperfeiçoará na santificação para seguir conforme os princípios divinos. E aqui está uma das grandes razões, ser santo. Mas é possível? Nós somos pecadores, vamos continuar sendo pecadores em busca do perdão, porém, nós podemos buscar a santidade, a separação desse mundo. No 2, recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação. Transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores, por dentro. Comentário: nossa carne não teve repouso. A vida cristã é semelhante a uma batalha. Os inimigos atacam por todos os lados. Por isso, precisamos lutar para sobreviver e vencer. Quem se distrai corre o risco de perder a própria vida. Algumas lutas, como perseguições, contendas, doenças, decepções e problemas familiares, podem afligir o nosso exterior, e outras, como preocupações e aflitos, podem atingir nosso interior. Contudo, nada disso é capaz de derrubar aquele que crê no Senhor. Além de sofrer exteriormente, Paulo se afligia por ver um trabalho missionário enfraquecido e as almas indo para o inferno. O descanso que sua alma buscava não era físico, mas espiritual, pois somente em Deus o apóstolo renova as suas forças. E enquanto uma pessoa não nascer de Deus, de fato, de verdade, não há repouso para nós também. E não é que tentamos convencer como se estivéssemos vendendo uma mercadoria que não vale nada e tentamos fazer que ela seja luxuosa, prazerosa e gostosa para a pessoa comprar. Não. Às vezes dá essa impressão que nós tentamos, a nossa vontade, o nosso desejo que a pessoa venha nascer de Deus, receber o Espírito Santo é tão grande, que a impressão que dá, às vezes, que eu tenho de mim próprio, é que eu estou oferecendo algo que não tem valor, mas que eu dou um valor enorme. Na verdade, deveria ser o contrário, Nós anunciarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que na cruz morreu por nós, e os que estão entendendo que sem Cristo eles estão encaminhando para o inferno, devem correr para Ele em busca de salvação. Mas as pessoas ainda não têm esse entendimento. E que você tenha. Eu quero ter isso. Eu entendo que se eu não tiver Cristo,
a minha alma estará condenada eternamente ao inferno. Então eu preciso dele todos os dias. 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O comentário: consolo. Tito, um fiel amigo e companheiro de Paulo no ministério, chegou a Macedônia com boas notícias da igreja em Corinto. Deus enviou um servo para ser instrumento de conforto para o apóstolo naquela hora de tribulação. Do mesmo modo, o Altíssimo envia o seu Espírito para nos dar alento em meio às adversidades. Neste momento, sua doce presença nos anima e nos encoraja extraordinariamente. Outras vezes, ele move e ensina pessoas cheias de fé para também nos estimular na jornada cristã. De fato, quando nós vemos uma pessoa que chegou com a vida tão destruída e ela se enche do Espírito Santo, nos dá esse prazer, né? Poxa, valeu a pena todo o sacrifício. 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então, as cartas foram duras, quando nós já lemos algumas para trás, e ele falou assim: eu sei que essa carta te entristeceu, né? Você não esperava ouvir isso, ninguém quer ouvir uma repreensão, né? Mas ele falou assim: eu entendi que essa carta, as repreensões que eu fiz, serviram para o arrependimento, né? Então, o arrependido, o que marca a vida do arrependido é o abandono total daquela velha vida, né? Daquela vida de aparência, daquela vida de mentira. Então, ele abandona, há uma transformação. Diferente do remorso. O remorso, ele não deixa a pessoa abandonar. Ela diz: eu vou deixar, eu vou abandonar, porém ela volta a praticar as mesmas coisas. No 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O comentário diz: a tristeza segundo Deus contrasta com a tristeza segundo o mundo. Ambas provocam dor, mas produzem resultados totalmente diferentes. Paulo estava feliz não por ter enviado uma carta que advertiu e entristeceu os cristãos de Corinto, mas por saber que o seu conteúdo havia promovido arrependimento e retorno ao temor e à fé. A tristeza que o mundo provoca, principalmente por meio de perdas e decepções, gera abatimento, melancolia, desespero e morte. Porém, a tristeza, segundo Deus, por meio de suas repreensões, visa ao bem-estar eterno da alma, ou seja, a colheita da salvação. Diante disso, permita que a sua dor nesse mundo o leve para perto do Altíssimo, pois assim suas lágrimas se transformarão em riso. E é assim que o salmista diz, né? Ainda que o choro dure uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E se seu
e se seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor, regozijo-me de que em tudo poder confiar em vós. As alegrias, em meio às tristezas. As alegrias é em saber que as pessoas estão se entregando ao Senhor Jesus e se tornando mais um filho, mais uma filha. 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Comentário: abundância de gozo e de generosidade. As igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia enfrentavam um período de escassez de recursos. A região havia sido arrastada pelas guerras e as autoridades romanas saqueavam o que havia restado com pesados tributos e valores cobrados pelo comércio. Porém, mesmo sofrendo privações, os cristãos da Macedônia demonstravam fé e abundante alegria no privilégio de contribuir generosamente com grandes quantias, a fim de que as necessidades dos cristãos de Jerusalém fossem supridas. Aquele que é de Deus coloca seus bens, seus talentos e tudo mais que possui ao seu dispor. Então esse capítulo 8, de 2 Coríntios, e o 9, ele vai tratar muito sobre a oferta, aqueles que semeiam, que plantam a sua semente. Por isso que ele falou com muita prova e tribulação houve abundância do seu gozo. Eles davam, mesmo que da sua escassez ou do que não tinham, eles davam com abundância e com gozo, quer dizer, alegria. Ninguém que oferta pode fazer de qualquer maneira, ou com tristeza, ou com dor, porque, olha, eu vou ter que dar, mas faz com alegria, como sua profunda pobreza abundou em riqueza a sua generosidade, quer dizer, naquilo que nem eles mesmos tinham, eles davam. Eu lembro, por exemplo, quem serviu já os encostos sabe muito bem disso, às vezes não tinham nem para se alimentar em casa, mas colocavam isso na mesa dos próprios encostos. Colocavam numa encruzilhada, num cemitério, numa mata virgem, oferecendo para aquela entidade. Elas não comiam aquilo porque elas não tinham condição, mas elas ofereciam para os espíritos. Quer dizer, elas estavam sendo assim, riquezas de sua generosidade. Se fazem para o diabo, eu não vou fazer para o meu Deus, 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Comentário: as ofertas voluntárias são proporcionais ao que a pessoa possui. Ninguém pode oferecer o que não tem para dar, mas quando Paulo menciona acima do seu poder, quis dizer que a oferta que as igrejas da Macedônia deram possuía um caráter sacrificial. Isto é, eles não deram aquilo que estava sobrando, mas fizeram além de suas condições. Isso evidencia a fé, a liberalidade, a abnegação, a generosidade que eles possuíam. Então, o poder. A oferta é um poder. Eu tenho um poder de dar. A oferta, ela é liberal. Eu escolho dar o que eu quero. O dízimo não. O dízimo é um mandamento de Deus. Ele já determinou que eu devo dar 10% de tudo que vier às minhas mãos. Eu devolvo a Deus os dízimos. E eu tenho lugar para levar, que é na casa do Senhor. E ele continua no 4, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Comentário: a si mesmos se deram. O segredo da fé e da disposição dos macedônios em apresentar suas ofertas a Deus estava na vida espiritual deles. Ou seja, os cristãos da Macedônia haviam primeiramente se entregado ao Senhor como ofertas vivas para Ele. Por isso, a generosidade da igreja era uma extensão da sua salvação de cada um. Esses cristãos compreenderam que, se pertenciam ao Altíssimo, tudo o que possuíam lhes era concedido por Ele, desde as suas habilidades pessoais, as suas condições econômicas. Com isso, Paulo foi surpreendido, pois a oferta levantada
para levar a Jerusalém foi acima do esperado. Neste mundo, somos meros administradores daquilo que o Todo-Poderoso nos propicia, começando pela própria vida, que nos é dada por Ele. Por isso, ninguém deveria ter dificuldade de retribuir ao Senhor o que lhe é devido, por meio dos talentos e dos recursos que todos dispõem. Afinal, absolutamente tudo pertence a Ele. E aí, por que existe muitos problemas, né, entre as pessoas com relação à oferta? Sendo que a oferta, ela revela a nossa fé. É como presente, por exemplo. Você vai dar um presente para uma pessoa desconhecida, por exemplo, aqui em Portugal se chama amigo oculto, né? No Brasil se chama, eu até esqueci o nome que se dá, mas você seleciona um nome e você vai dar um presente. Normalmente se estipula o valor mínimo, né? Digamos R$10, 10 euros, para que a pessoa não venha dar um presente inferior a isso. E dá-se um presente sem grandes valores econômicos, por quê? Porque é uma mera lembrança, né? Agora, quando há uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você tem um amor muito grande por ele, você não vai dar um presente qualquer. Você vai comprar algo realmente que vai demonstrar esse carinho, essa lembrança para dar para aquela pessoa. Então, assim também são os ofertantes. Se você não crê, né? Se você não tem essa fé, essa generosidade, não dê nada, é melhor não dar. Às vezes a pessoa fala, eu vou dar uma esmola na igreja. Errado. Você não dá esmola na igreja, você dá oferta. A oferta, ela vem de dentro, ela expressa a sua vida. Assim como Jesus, ele foi a própria oferta de Deus. Então Deus não deu uma oferta qualquer, né? Ele não deu uma esmola, ele deu o próprio Filho para morrer por nós. Então, assim como eles aqui, né, somente fizeram o que esperávamos, primeiramente eles se entregaram ao Senhor, depois a nós, pela sua vontade, a vontade de Deus. Então, primeiro, nós nos entregamos, a nossa vida, por completo. No 6, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabaste esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em conhecimento e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Então, assim como eles deram com abundância, o apóstolo também determina que eles venham colher com abundância, né? Assim como eles deram essa expressão, eles viessem receber. Dai e ser-vos-á dado. 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O comentário, pela sua pobreza enriquecesseis. O Filho de Deus desfrutava de toda riqueza e de toda glória junto ao Pai. Mesmo sendo Criador e possuidor dos céus e da terra, ele se despojou de tudo para se submeter à condição de homem e de servo, para padecer e ofertar a si mesmo. Portanto, o Senhor Jesus é a oferta perfeita de Deus e o único sacrifício capaz de reunir a humanidade dos seus pecados. Na renúncia do Salvador, o homem pôde encontrar a vida abundante em todos os sentidos. A pobreza do Filho do Altíssimo trouxe para nós uma herança incorruptível e riquezas duráveis e eternas que, por nós mesmos, jamais iríamos alcançar. Portanto, tudo que fazemos para o Altíssimo, seja físico, seja espiritual, é uma oferta que simboliza o Senhor Jesus. Essa é a razão de a oferta ser tão santa e sagrada quanto a própria palavra de Deus. Aquele que a desconsidera ou enxerga os maus olhos com maus olhos, ou seja, do ponto de vista meramente financeiro, ainda não compreendeu a essência da vida cristã, sacrificar a própria vida em prol da vontade do Altíssimo. A oferta não é um momento comercial da igreja, pelo contrário, a oferta é um momento de expressão, de fé, de liberalidade e de amor. Se você vai à sua igreja, faça a sua oferta nessas condições. Se você crê, você vai receber.
Assim como tem fé para dar, terá fé também para receber, tá bom? Que Deus continue abençoando, depois continuamos, né, a partir de onde paramos. Fique bem, Deus abençoe.